A minha irmã passou em medicina em uma outra cidade, que era uns 900 quilômetros da nossa casa, bem longe. E ela se mudou para essa cidade quando eu ainda era adolescente. A partir dali, todas as vezes, todas as férias, todas as vezes que eu tinha um feriado prolongado, eu ia para casa dela. E eu sempre fui apaixonada na cidade que ela morava. E falei para os meus pais que assim que eu completasse a maioridade, eu gostaria de mudar para a mesma cidade que a minha irmã. Só que antes de eu ir, o meu irmão mais velho também foi. Ou seja, minha irmã foi, depois o meu irmão foi, só ficou eu na minha cidade. Esse foi um período meio turbulento. Eu passei por várias situações complicadas dentro de casa, até que um dia, quando eu fiz meus 18 anos de idade, eu tinha terminado meu terceiro ano do ensino médio, conversei com os meus pais para que eu mudasse de cidade também. Só que a minha irmã, ela dividia apartamento com a amiga dela da faculdade. E o meu irmão tinha começado a namorar e estava morando com a namorada. Então, nenhum dos dois meio que estavam disponíveis para abrir as portas para mim. A minha irmã não tinha nem espaço na casa dela, nem o meu irmão. Ele tinha acabado de casar, a casa dele só tinha um quarto, não tinham mais de um quarto, era quarto, sala, cozinha e banheiro, tudo muito pequeno. E eles falaram: você pode ficar aqui por um período até você conseguir um lugar para a mãe e o pai conseguir um lugar melhor para você. Foi assim, eu fiquei lá na casa do meu irmão, porque realmente na casa da minha irmã não tinha condição, porque ela morava num quarto. E aí foi o que aconteceu. Eu entendi que as pessoas moravam em quartos, que tipo daria pra gente alugar uma casa e aí a gente alugar quartos. E aí eu peguei e voltei para todas as minhas amigas da minha cidade, falei assim: "Cara, conversa com a sua mãe, conversa com o seu pai para você morar em um desses quartos". E aí eu consegui juntar três amigas junto comigo, somos quatro, conversamos com os nossos pais, começamos a juntar dinheiro, e aí o meu pai falou que arcaria com calção e com o contrato, alugaria a casa no meu nome, e eu alugaria o quarto para essas meninas, como a minha irmã fazia lá na casa dela. E assim eu fiz, aluguei uma casa super legal lá em São Paulo, consegui montar um estúdio meu, porque sim, eu tava mexendo com o cabelo, sempre gostei muito de cabelo, então eu comecei a mexer com cabelo, o espaço dava para montar um salãozinho na frente, e aí a gente alugou a casa e a gente começou a morar juntas. Esse processo foi um processo muito delicado, porque pessoas vieram morar, amigas, né, queriam vir morar na minha casa, lá da minha cidade e tal, pessoas que não gostavam de mim, que não conversavam comigo, eu falo: olha como que o mundo gira, né? Agora que eu tô mudando de cidade, que eu tô dando oportunidade para as meninas, querem ser as minhas amigas. A gente realmente vale aquilo que a gente oferece. Mas como minha mãe me ensinou que a gente tem que ver os bons nos momentos ruins e não nos momentos bons, eu comecei a perceber que no meu momento bom elas não estiveram comigo no momento ruim, então não fazia sentido para mim. E aí, eu fui tocar a minha vida. Mesmo eu morando na mesma cidade dos meus dois irmãos mais velhos, eu não tinha muito contato com eles, porque meu irmão tinha uma rotina super apertada e a minha irmã também, fazendo faculdade. Meu irmão trabalhando, minha irmã fazendo faculdade, eu via eles de vez em quando no final de semana ou outro. Isso fez com que eu me sentisse mais sozinha, com que eu ficasse mais na minha e sentia uma liberdade muito grande de fazer o que eu bem entendesse, sabe? E levasse para minha casa quem eu quisesse, e dentro da minha casa lá no interior, nossa, tipo, meu pai tinha que conhecer, minha mãe tinha que gostar, era um outro rolê. Aí tá, eu peguei e baixei o aplicativo, esses aplicativos de relacionamento, porque eu queria conhecer pessoas, eu queria, sei lá, interagir com alguém. E comecei a conversar com um boyzinho, um gatinho, sabe? Super fofinho, a coisa mais lindinha do mundo. E aí a gente marcando de se encontrar e tal, ele falou: não, vamos dar um rolê, vamos dar um peão, beleza. A gente foi ao shopping, a gente deu uma volta ao shopping, a gente comeu e depois ele me deixou na porta da minha casa, a gente deu um beijo, foi super agradável. Depois eu falei pra ele que morava sozinho, ele falou: pô, eu vou ir pra tua casa então, pode ser? Falei: pode. E aí ele foi pra minha casa. Chegou lá na minha casa, a gente começou a ficar, foi aquela coisa mais gostosa, mais boa, tal, beleza. E eu percebi que, tipo, ele tinha um jeitinho meio mandraquinha, assim, de ser. E eu sempre curti esse perfil de garotos. Ok. Ele foi embora pra casa dele e eu decidi que ia lá no interior visitar os meus pais, porque já tinha dado um mês que eu tinha mudado e eu queria voltar e pegar umas coisas que tinham ficado pra trás, ver a minha família. Eu não estava fazendo faculdade, tinha terminado o terceiro ano, então meio que eu tinha que focar no meu trabalho, que era o salão.
Eu estava montando o salão ainda, então o que eu estava vivendo era da reserva do trabalho que eu tinha lá na minha cidade, porque eu trabalho desde novinha mexendo com cabelo, né? Então eu tinha um dinheiro guardado e os meus pais sempre me ajudaram também. Aí eu peguei, fui pra minha cidade e decidi ficar na minha cidade. E aí eu fiquei uns 15 dias na minha cidade. Por quê? Porque eu tava com as minhas amigas, eu não tinha muito por que eu voltar pra cidade grande naquele momento. E quando eu voltei pra cidade grande, o rapaz gatinho que eu tinha conhecido no aplicativo, a gente tava ficando. Ele disse que tava com saudade, que queria ir me ver. Falei, então tá bom, então vamos. Chegou lá, ele começou a pegar, ele pegava o meu telefone para fazer pedido no iFood, mas era no cartão dele, sabe? E também a gente começou a sair, porque ele foi para minha casa numa quinta e ficou lá até uma segunda-feira. Então a gente ficou quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. 5 dias ele enfiado dentro da minha casa, indo pro trabalho da minha casa e voltando do trabalho para minha casa. Pedindo iFood praticamente todos os dias, porque eu não cozinhei nem um dia nem ele, então a gente comeu todos os dias na rua, pedindo iFood pelo cartão dele. Ou a gente dava um rolezinho também, tipo ia num parque, ia em algum shopping, alguma coisa, no cinema, pedia Uber no meu Uber também, só que com o cartão dele, né? Aí vocês já sabem o que tá, já dá pra entender o que ele tá aprontando, não sei se vocês já sabem, mas enfim. Aí, beleza. Teve um momento em que eu tava dormindo e de repente eu acordei com ele nervoso, brigando comigo, falando que eu não prestava, que eu tava aprontando, e eu não entendi nada. Eu falei, aprontando de quê, garoto? Do que você tá falando? Eu dormindo, acordei com o menino gritando comigo, falando que eu não prestava. Eu, tipo, gente, que ele falando que ia embora, pegando as coisas dele. Eu acordei meio assim, tipo, oi? Aí ele foi embora e começou a falar pra mim que tinha mexido no meu telefone. Na época, o meu iPhone era aquele que desbloqueava com o dedo, sabe? Não com os olhos. Ele desbloqueou o meu telefone e viu que lá na minha cidade eu tava conversando com outro contatinho que eu tinha, que era um rapaz que eu já tinha ficado uma vez. Mas, tipo, nem foi legal, mas ele tinha visto que eu tinha voltado pra cidade e me mandou mensagem. E eu respondi, só que eu não encontrei com ele, eu não saí com ele, eu não fiquei com esse garoto, mas eu respondi por educação. E esse menino acabou comigo. E eu falei, sinceramente, eu não tenho que ficar dando satisfação pra esse menino. Não, esse menino tá achando que ele é quem? Tá ficando doido? Mas aí, beleza, né? Ele brigou comigo, começou a falar que o cara era um quebrado, que o cara era um fudido, que o cara não prestava. Eu falei, gente, ele nem conhece o cara. E aí eu comecei a falar, você nem conhece o garoto, o que você tá falando? Aí eu, você fala, e o menino lá, tipo, faz faculdade, é um menino bom, pai fazendeiro, tem uma condição boa de vida, o menino já é mais velho, tem carteira, trabalha, tem carro, tem moto, menino super agradável. Eu não gostei mesmo que a vibe não bateu, mas se eu fosse olhar pra condição financeira dele, ele é super bem de vida. E aí esse garoto que eu tava, o mandraquinha de São Paulo, começou a xingar esse menino de todos os nomes. E eu falei, gente, pra que isso, sabe? E aí ele falou que a gente se merecia, que a gente não prestava, que não sei o que e tal. E eu falando pra ele, vem aqui, vamos tentar conversar. E eu ainda tentando falar pra ele pra gente conversar, pra gente ficar bem e tal, né? Boba, né, gente? Porque hoje eu vejo que, tipo, cara, se um cara te tratou mal, só manda embora, entendeu? O cara que mexe no seu telefone sem a sua autorização, vocês não são um relacionamento, ele não me pediu em namoro pra querer essa liberdade, sabe? Só que eu tava lá, bobinha, choramingando pra ele, falando pra gente conversar, e ele falando que só se eu excluísse todo mundo do meu Instagram, todos os caras do meu WhatsApp e tal. E aí lá fui eu, bobinha, querendo apagar todo mundo do meu Instagram, do meu WhatsApp, de tudo, pra provar pra ele que eu tava sendo fiel a ele, sabe? Pra provar pra ele que eu não tava fazendo nada de errado. E detalhe, eu não mexi no telefone dele, eu não sei se ele tinha ficado com outras meninas, se ele tava realmente ficando só comigo. Isso não foi combinado, isso não foi conversado, a gente só estava ficando, sabe? Tudo bem que a gente ficou 5 dias juntos, mas tem que ter um pedido de namoro, sabe? E querendo ou não, eu não fiquei com esse garoto, então não tinha por que ele me tratar desse jeito, sabe? Então, assim, foi muito desnecessário. E aí, beleza, chegou o momento aí que eu vi que ele tava osso duro, que tudo que eu tinha feito, eu excluí todo mundo lá da minha cidade, eu excluí o telefone, o WhatsApp, o Instagram de todo mundo da minha cidade. E aí a gente ficou uma semana discutindo por WhatsApp, e ele falando que não era o suficiente. Aí, mas aí eu não podia sair, eu não podia conversar com ninguém, não podia encontrar ninguém, até foto do meu Instagram ele queria que eu apagasse, sabe? Só que quando deu uma semana, eu fui receber uma cliente lá no meu salão e fui fazer o cabelo dela. E aí ela perguntou se o meu iFood estava funcionando porque o celular dela estava sem bateria e ela estava esperando dar uma carga, só que ela estava com muita fome e o carregador não estava carregando. E eu falei, não, tudo bem, pede aqui do meu iPhone e quando você for me pagar, você me dá o valor do alimento. Tá bom. Quando foi ver, banida do iFood. Falei,
Tipo, como assim eu fui banida do iFood? Fui tentar entender o que tinha acontecido. Não, fui banida e tal. Eu falei, como assim eu fui banida, gente? Fui pesquisar sobre e não entendi. Aí me deram um número lá, 0800, eu fui ligar. E aí eu fui entender. E aí saiu o quê? Que todos os cartões que foi usado no meu iFood eram cartões clonados. Tipo, ela não falou que o cartão era clonado, mas eu tinha que justificar de onde eu tinha tirado tantos cartões. E aí, quando eu fui parar para prestar atenção, tinha mais de 7 cartões no meu iFood. Mais de 7 cartões. Eu nunca tinha me tocado que todas as vezes que o Mandraquinha pegou meu telefone para pedir iFood e para pedir Uber, e eu descobri isso na Uber também, porque tinha vários cartões registrados, vários cartões, não era nem no nome dele, eram cartões de outras pessoas. E aí é que eu descobri que o novinho Mandraquinha, que eu tava dentro da minha casa discutindo e fazendo tudo por ele, na verdade era um estelionatário, um cara que clonava cartão. Um cara que roubava dos outros. Por isso que ele tava metido a bandidinho, levantando e dando uma de nananã, e xingando o menino lá da minha cidade, do interior, e colocando como se ele fosse o master, como se ele fosse o cara, sabe? Na verdade, ele me ferrou. Eu fiquei tão chateada. Aí aquilo ali foi o auge pra mim. Aí eu caí matando em cima dele. Não tô nem aí se ele é bandido ou não. Porque uma coisa é ser ele estelionatário, outra coisa é ser assassino, né? Então eu falei, matar, eu acho que ele não me mata, não. Mas se me matar também, eu tava com tanta raiva na hora que eu meio que não me importei com isso, porque foi errado, né? Mas eu não me importei. Então eu saí falando um monte de coisa pra ele. Xinguei ele de todos os nomes. Falei que ele não prestava, que ele é que era... Nossa, eu comecei a falar tanta coisa na cabeça desse garoto, tanta coisa. Eu peguei e bloqueei ele em tudo, no meu WhatsApp, até no meu chip. Eu bloqueei ele pra ele nunca mais conseguir nem me ligar, sabe? Que eu fiquei com tanta raiva dele. E aí ele chegou a vir atrás de mim, chegou aí lá no meu portão, pois eu não saí, eu não apareci, eu não dei satisfação. E aí isso foi um grande aprendizado pra minha vida, porque eu entrei num fluxo de provar para ele uma fidelidade, uma lealdade, um amor que nem existia dentro de mim, que era pura manipulação dele comigo, de tanto ele ficar na minha cabeça, me julgando, me criticando, me colocando como ruim, que eu queria provar para ele que eu não era aquilo que ele estava me dizendo, sabe? E aí eu acabei me permitindo ser manipulada, excluí um monte de gente, não sei a vergonha depois para pedir a solicitação para essas pessoas de novo, sabe? Pedi o telefone de algumas pessoas que, tipo, sempre foram legais comigo, sempre foram amigos verdadeiros, e eu excluindo, porque ele falava, e esse cara aqui? O cara que não tinha nada, que era meu amigo de escola, que sempre foi legal comigo, que a gente sempre já namorou, amiga minha, eu excluindo pra poder fazer a alegria de um cara que eu tinha acabado de conhecer, pra provar pra um cara. Ai, sério, fiquei tão chateada comigo mesmo. E aí foi quando eu decidi, tipo, dar um basta, e falei um monte de coisa pra ele, deletei ele em tudo. Então eu fui pra casa de um primo meu que mora no interior da cidade que eu tava, mais próximo, e fiquei lá por um tempo até eu esfriar minha cabeça, até eu entender melhor a situação, e voltei para casa com o pé um pouquinho mais no chão. E sempre que eu vou me relacionar com alguém, eu vou com calma, eu não levo qualquer tipo de pessoa para dentro da minha casa, eu presto bastante atenção no que ela fala, em como ela me trata, porque hoje eu não aceito mais viver ou fazer o que eu cheguei a fazer com aquele relacionamento que não era um relacionamento, mas que eu me comportava como tal. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Gente, a história de hoje fala sobre uma menina imatura que acabou se relacionando com um rapaz da internet. Hoje é mais comum do que a gente imagina. A gente encontra pessoas aí nesses aplicativos da vida, coloca dentro da casa da gente, sai com a pessoa sem saber de onde ela é, o que ela faz de verdade. E a gente tem que ficar muito atento aos sinais, né? Realmente é falta de maturidade. Se um homem mexeu na sua privacidade, ou você mexer na privacidade de uma pessoa também, não é legal. E uma coisa que eu sempre ensino para as minhas amigas e vou falar para vocês: saibam ser ficantes. Muitas pessoas começam a ficar e dar o seu lado namorada, e aí ela começa a viver como se estivesse dentro de um relacionamento, e aí muitas das vezes, né, você acaba se perdendo dentro desse personagem. Ficante é ficante, saiba o seu limite. Limite não é para colocar no outro, limite a gente coloca na gente mesma. Então, por exemplo, eu, Paula, não gosto de dormir com ficantes, não gosto de ter rotina, ficar dormindo e agir como se fosse um casal, sendo que a gente não é, né? Então, se você quiser dormir comigo meio de semana, me ver meio de semana, a gente tem que partir para um relacionamento. Caso contrário, você só pode me ver aos finais de semana, que é quando eu tenho data livre. Eu, Paula, fazer o esforço de ir ficar com um homem, né, numa rotina que mexe com a minha rotina, do tipo, opa, eu vou ter que movimentar aqui, fazer um balacobaco na minha rotina para ficar com essa pessoa.
tem que ser meu namorado, tem que ser uma pessoa muito especial pra mim. Caso contrário, eu te encontro quando eu estiver disponível. Ah, não tem como me levar pra sair ou algo do tipo, não vai entrar dentro da minha casa, ainda mais se meu filho estiver lá. Eu tenho que querer muito, sabe? Tá com fogo, tá com aquela coisa, tipo, nossa, vamos, não tem outro lugar, então bora pra minha casa mesmo. Ok, caso contrário, você não entra na minha casa, você não é o meu namorado, sabe? Então assim, cobrar fidelidade, cobrar essas coisas, tá tudo bem, você pode cobrar, desde que a gente tenha uma conversa e que você seja recíproco e que a gente esteja caminhando para uma relação. Então a partir de agora nós não ficaremos com outras pessoas porque nós estamos olhando para uma futura relação? Sim, então ok, caso contrário, não foi nem conversado, não foi nem combinado, então não tem por que eu dar o meu lado namorado para quem não é o meu namorado, sabe? E nem querer receber uma coisa de um homem como se ele fosse meu namorado, se ele não é o meu namorado. Porque lembra que a gente tem que saber dar e receber e ficar exatamente nesse mesmo time. Então, assim, a gente tem que saber ter maturidade, identificar os sinais e tomar muito cuidado com pessoas que pedem o nosso celular, o nosso aplicativo para ficar colocando cartão de crédito. Sempre que alguém te pedir um aplicativo para colocar cartão, me pergunte de quem é o cartão, é o nome de quem? Quem é essa pessoa? Você conhece? Ah, se é da mãe, é do tio, ok. Agora, um nome desconhecido? Levanta a red flag, que isso é uma bandeira vermelha, sinal de alerta, tá bom? Você também já se relacionou com alguém de aplicativo? Como foi a sua experiência? Já também teve os seus aplicativos com cartões que acabaram sendo clonados e aí você perdeu a oportunidade de mexer nesse aplicativo? Me manda sua história no historiascanal.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo.